Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministros do Supremo Tribunal Federal divergem sobre o fatiamento da Operação Lava Jato, que tira do juiz Sérgio Moro casos derivados da corrupção na Petrobras. E veja também nesta edição. O país perde quase 1 milhão de empregos com carteira assinada em um ano. Apesar do financiamento privado de campanha estar na pauta do Congresso, o presidente do Supremo afirma que a prática está proibida. Neymar e família têm os bens bloqueados no valor de 188 milhões de reais por suspeita de sonegação. Fotos deram alerta e ajudaram o mundo a entender a crise dos refugiados. Revoltante a situação, né? Absurda. Muçulmanos retomam a peregrinação a Meca um dia após o tumulto que deixou 717 mortos. Motorista alcoolizado quase atropela homem na calçada e destrói tubulação de gás de prédio em São Paulo. Empresas investem em programas que ajudem o funcionário a manter o foco no trabalho. E nossa bancada tem a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do advogado e fotógrafo Eduardo Mulaer. Participe com perguntas aos nossos convidados através do WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, declarou que não vê prejuízos no fatiamento das ações da Lava Jato. A operação que investiga políticos, agentes públicos e empresários recebe reconhecimento internacional. A força-tarefa da Lava Jato foi reconhecida pelo site Global Investigation Review como órgão de persecução criminal do ano. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador dos trabalhos no Ministério Público, recebeu o prêmio e criticou o fatiamento das ações. Disse que uma investigação concentrada permite mais sinergia. Durante evento ontem em São Paulo, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná, não quis comentar o desmembramento das ações. Em sessão na última quarta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal resolveu tirar do âmbito da Lava Jato a ação contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. O que se apura aqui o crime que se alega é a falsificação de documentos em função de um outro contrato no âmbito do Ministério do Planejamento relativo à consignação de créditos. Como tem foro privilegiado, Gleisi Hoffmann terá o processo julgado pelo próprio STF, com o ministro Dias Toffoli como relator. O STF também tirou das mãos do juiz Sérgio Moro os investigados que estão neste mesmo inquérito e que não têm foro privilegiado. Agora, os processos vão ser encaminhados para São Paulo, local onde os crimes teriam ocorrido. Não existe só um juiz bom. Nós temos muitos juízes bons no Brasil. Não existe só um procurador da República bom. Nós temos vários procuradores da República. Não é só um delegado da Polícia Federal bom. Nós temos vários. Então, portanto, eu acho que essa discussão ela tem uma conotação um pouco equivocada. A Lava Jato vai concentrar somente o que estiver diretamente ligado à Petrobras. A Procuradoria-Geral da República já se reuniu para definir como manter o padrão das investigações. O temor é que, com mais fatiamentos, a força-tarefa perca rapidez e dependa da burocracia de cada estado para os julgamentos. Todos atuarão cumprindo com as suas obrigações de investigar a fundo tais fatos e, evidentemente, sob a supervisão sempre de um juiz que, por ser juiz, sempre terá a competência necessária, condições intelectuais e jurídicas de fazer a análise dos fatos. Eu não considero que a decisão, como os senhores viram até no meu pronunciamento no tribunal, foi uma decisão feliz. Nós temos que atualizar a nossa visão do que é conexão, do que é continência, à luz da organização criminosa, da lei de organização criminosa, que é muito complexa. Muito bem, Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, Esse William. caso aí do fatiamento Mulaer, muitos e-mails chegaram aqui na TV Cultura, que a gente não avaliou esse caso ainda, e agora estão chegando várias mensagens aqui. O ministro José Eduardo Cardoso disse que não há um único juiz no Brasil, mas eu confesso que eu nunca vi um julgamento com tanta eficiência, colocando tanto peixe grande na cadeia, sabia? William, nesse ponto você tem razão. Essa fase da Lava Jato foi de extrema eficácia e eficiência, mas não é só o juiz Sérgio Moro.
por quem, aliás, eu tenho o maior respeito. A Procuradoria montou uma força-tarefa com cerca de 300 pessoas. A Polícia Federal montou uma força-tarefa e são instituições nacionais. Essa força-tarefa pode atuar em Curitiba, em Brasília, pode atuar em São Paulo. E eu diria o seguinte, com o fatiamento, que eu acho que já é inevitável, eu acho que pode ocorrer o que eu chamo de efeito Uber. O que é o efeito Uber? Botar o Uber na praça, ele começou a tratar melhor a passageira. Então, os taxistas hoje oferecem água, balinha, o que é mais importante, não é? Eles se comportam bem, não põem mais o rádio alto. Então, houve uma mudança. Eu acho que a partir do momento em que houve eficiência na primeira etapa da Lava Jato, qualquer juiz que receba um pedaço da Lava Jato e não toque o processo rapidamente, vai ter a população gritando, a imprensa gritando, tudo é muito vigiado. A justiça no Brasil hoje é transparente e o juiz é cobrado. Nós vamos ter os procuradores cobrando, a Polícia Federal agindo e nós todos olhando o que está acontecendo. Então, eu diria o seguinte, a justiça não pode ter dono. Foi importante essa primeira fase da Lava Jato. Eu acredito que vai perder um pouco o embalo, porque na medida em que você para um pouquinho para dividir, perde um pouco do embalo. Mas, independente de isso poder ou não favorecer alguns réus, isso vai estabelecer um certo equilíbrio, porque ninguém pode estar nas mãos de um só juiz no Brasil inteiro. Mas vamos mais um pouquinho, daqui a pouco eu sei da posição do Pondé, que possivelmente é contrária à sua, mas vamos lá. Ainda pegando esse ponto aí, não corre o risco das justiças, esse fatiamento, passar para a mão de alguns juízes e demorar muito? Porque quando você concentra uma ação num juiz único, a avaliação pode ser muito mais eficiente. Você passa lá para o estado de São Paulo, outro para o estado de Minas Gerais, outro para o estado do Paraná, vai ficar aquela comunicação terrível que a gente conhece a burocracia do Brasil e vai acabar prescrevendo muitos processos, ou isso não corre o risco de acontecer? Eu acho que, no caso, não corre o risco de acontecer. Porque a Justiça Federal é uma justiça que não tem uma infinidade de juízes. Em São Paulo, há poucas varas de Justiça Federal, poucas varas especializadas, com juízes altamente competentes. E o que eu acho que é mais importante é isso. Hoje, esses processos são vigiados diariamente pela imprensa. Então, quem receber vai ter que julgar, não pode sair disso. É lógico que dá um desafogo para os advogados dos réus da Lava Jato, porque eles estão apavorados. Agora, em tese, deveria trazer maior eficiência. Por quê? Porque um juiz só dá conta precisa ser um super-homem, um super-juiz. E nós não podemos contar na nossa justiça só com super-juízes. O juiz cuidar de R$300 ao mesmo tempo, está dando uma sentença por dia, está tomando depoimento, é fora do normal. Quer dizer, foi um fenômeno sociopolítico que aconteceu no Brasil. Eu considero positivo porque deu uma estancada nesse panorama da corrupção, quer dizer, trouxe um alento de que é possível estancar a corrupção, é possível você condenar poderosos também, mas eu acho que, de alguma maneira, é anômalo. Tem um princípio na Constituição que é do juiz natural. Você é julgado pelo juiz do fórum onde ocorreu o crime. Então, o que ocorreu em São Paulo, o correto é ser julgado aqui pela Justiça Federal de São Paulo. E eu acho que seria profundamente injusto dizer que os juízes de São Paulo são piores ou menos eficientes que os juízes do Paraná, ainda mais nesse clima que está todo mundo querendo ver o que vai acontecer. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. No Brasil, estabeleceu-se aí uma rede de corrupção, tem tentáculos em todos os espaços. E você agora viu essa questão do fatiamento. Qual que é a sua posição em relação a isso, Pondé? A minha posição é a seguinte, eu não sou especialista, não sou advogado nem juiz, portanto, a minha posição é de um brasileiro que lê alguns livros por aí, observa as coisas. A minha sensação é o seguinte, eu acho que foi uma vitória do PT, no sentido de acalmar, ou quem sabe, não no sentido de que seguramente o fatiamento vá acabar com a Lava Jato, mas no sentido de que do jeito que estava ficando muito rápido e muito ágil e muito fora de um certo espectro político. Mas seja a posição do Eduardo, seja a minha, as duas são científicas. Em que sentido? A história vai dizer. Se a gente observar nos próximos meses que a Lava Jato virou pizza, que ela entrou em alguém que disse que então o ofício não estava certo e a informação não chegou e não sei quem não pode fazer aquilo, virou pizza. Se continuar a funcionar muito bem, como o Eduardo falou, então a história vai provar que o que ele disse está certo.
Então, assim, as nossas duas posições, elas são posições que, apesar de que estão especulando ele com mais propriedade porque conhece o ramo, são duas posições que especulam sobre o futuro, as duas serão testadas nos próximos meses. Eu acho assim, eu acho que o telespectador sente um pouco como eu. No momento que você vê figuras ligadas ao PT, esteja no STF, ou seja, ministro da Justiça, ligadas ao PT, gostando da decisão, faz com que a gente sinta, do ponto de vista político, uma certa desconfiança. Porque a gente sabe que o PT tem sido um foco, não só ele, mas um foco, né, o partido com elementos ligados ao partido e tal, um foco da investigação, um escândalo que criou um certo passivo negativo na história recente do PT. No momento que a gente vê figuras públicas associadas ao PT achando que foi bom, nos leva, nós brasileiros que já temos uma experiência muito grande de ver coisa virar pizza, a gente fica com a sensação de que, olha, se fulano está achando bom e ele está ligado ao PT, mesmo que esteja no STF, historicamente, eu digo ligado ao PT, o outro é ministro do governo do PT e está achando bom, eu, como brasileiro, minimamente compreendendo um pouco da política, fica com o cabelo em pé. Eu, no meu caso, não, porque não tenho cabelo nenhum. Mas fica em pé, certo? Dizendo assim, epa, se eles estão gostando, talvez isso signifique que em algum momento isso vai ficar enrolado, né? Agora, pode ser que não aconteça nada disso, mas eu tenho a clara sensação, certo? De que isso foi uma vitória para o PT, no sentido que descentraliza. Então, o argumento é o mesmo do Eduardo, quer dizer, descentraliza, parece bom, mas cria uma possibilidade de que, quem sabe, esses outros nomes que vão entrar em cena talvez não tenham o mesmo tipo de procedimento absolutamente ágil, rápido e aparentemente inquestionável que até agora a Lava Jato recebeu. Então, a minha impressão é que foi uma decisão infeliz e a serviço do PT. Vamos registrar aqui algumas participações dos telespectadores, que tem várias sobre esse assunto. O Paulo César da Pena aqui, dizendo o Toffoli deveria se dizer impedido no caso da senadora. Aí ele está levantando a questão do Toffoli ter sido, no passado, advogado do PT, principalmente do presidente Lula, não é isso? O Diogo Moba, se o Executivo e o Legislativo no estado B é melhor que o A, por que o Judiciário de um estado não pode ser melhor que o outro? Vamos lá, Mulher. Olha, eu ouço o Pondé e realmente eu compartilho essa preocupação, porque eu acho que o brasileiro se acostumou a ver tanta impunidade que tem que desconfiar mesmo. Agora, quando começou o Mensalão, por exemplo, eu dizia, vai todo mundo preso, e todo mundo dizia, vai acabar em pizza. Então, eu tive a sensibilidade de que a história estava mudando de alguma maneira. Quando foi o começo do Petrolão, diziam de novo, isso vai virar uma pizza. Não vai virar pizza. Eu até cheguei a sugerir, de uma maneira um pouco quase irônica, quando começou o Mensalão, que quem tem dinheiro nesse país devia construir prisões privadas, como tem nos Estados Unidos, com campo de golfe, etc., para depois se beneficiar e cumprir pena lá, pagando a mensalidade. Mas não havia essa sensação. O que se sente é que as pessoas achavam que nada ia mudar. E eu diria o seguinte, a questão da corrupção hoje não é só no Brasil, quer dizer, na FIFA, que está sendo processada na Suíça, nós vamos falar disso mais tarde, na poluição de automóvel da Volkswagen, nós vamos falar, no fundo, é mais ou menos o mesmo fenômeno que é muito difundido pelo mundo. E o Brasil está num caminho exemplar de enfrentar isso. Agora, eu sou muito a favor de despartidarizar a questão jurídica, ou seja, na verdade, acaba havendo esse rame-rame político no judiciário que é ruim. O ministro Gilmar, por exemplo, ele, quando acha que beneficia o PT, ele se ergue com muita violência até hoje dentro do Supremo, e eu acho que nós temos que baixar a bola dentro do próprio Supremo e pensar não a que partido vai beneficiar, mas o que vai beneficiar o processo de justiça e o processo de confiança do cidadão. E, para isso, é importante que a justiça se desvincule totalmente de partido. Não tem um vínculo, não, eu vou condenar todo mundo, eu vou absolver todo mundo. Vamos tentar fazer o que chama justiça com serenidade e com competência.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que o Supremo Tribunal Federal autorize a Polícia Federal a ouvir o ex-presidente Lula como testemunha na investigação da Operação Lava Jato. No parecer, Janot ressaltou que não há nada que justifique a inclusão de novos nomes na investigação, mas disse que nada impede que as pessoas sejam ouvidas. Fernando Soares, apontado como operador do PMDB na Petrobras, confirmou em delação premiada que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, recebeu propina por contratos de aluguel de navios sonda. O esquema, segundo ele, rendeu 15 milhões de dólares. Destes, 5 milhões foram repassados a Cunha. O presidente da Câmara nega. A delação de Fernando Soares coincide com a denúncia feita pelo consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo. O processo sobre Eduardo Cunha está no Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff ainda não decidiu se veta a doação de empresas privadas às campanhas políticas aprovada na Câmara dos Deputados. Dilma está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. O primeiro compromisso da presidente Dilma em Nova York foi assistir ao discurso do Papa Francisco na Assembleia Geral da ONU. A presidente vai discursar na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo e pretende anunciar detalhes das metas que o Brasil vai apresentar na Conferência do Clima em dezembro na França. Na segunda-feira, pela manhã, ela faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ontem à noite, momentos antes da decolagem, o helicóptero que levou a presidente do Palácio da Alvorada à base aérea de Brasília soltou uma labareda. De acordo com a Força Aérea Brasileira, isso pode acontecer quando os motores são acionados sem que haja risco às pessoas a bordo. Ao chegar a Nova York, nesta madrugada, Dilma disse que não viu o fogo. Foi uma labareda. Ninguém viu. Quando voltar ao Brasil, na noite de segunda-feira, a presidente Dilma vai ter uma semana agitada. Ela vai precisar fechar acordos com o PMDB e acomodar o partido em 5 ou 6 ministérios. Além disso, os parlamentares vão terminar a votação de 6 vetos presidenciais que prevêem aumento de arrecadação. Entre os vetos está o do reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário. Outro tema espinhoso é o que trata do financiamento de campanhas políticas por empresas privadas. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse que o assunto está encerrado. Ele lembrou que o Supremo decidiu pela proibição já a partir das próximas eleições. O Senado havia derrubado os financiamentos privados no projeto de reforma política, mas a Câmara restabeleceu o texto, fixando em 20 milhões de reais as doações por empresa. A proposta está sobre a mesa da presidente, que pode vetá-la seguindo o entendimento do Supremo. Se isso ocorrer, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que vai incluir o veto da presidente nas votações de quarta-feira. Cunha também falou do encaminhamento dos pedidos de impeachment contra a presidente. Não tem tese de impeachment. Impeachment se tem pedido ou não tem pedido. E a mim cabe despachar o juízo da admissibilidade ou não. E esse juízo dos que tem lá eu vou despachar no seu tempo devido, de acordo com o meu juízo decisório. Olá, o presidente Eduardo Cunha, que a gente acabou de ver, ele disse que essa questão da distribuição de cargos dos ministérios, diz que o PMDB não deveria ficar com nenhum cargo e tampouco 0 de ministérios. Quer dizer, o que mostra que o clima ainda não se acalmou lá no Congresso Nacional, né? Não, ao contrário, né, William? O que a gente vê, mais uma vez, é que o clima está péssimo, né? Eu, para fazer mais uma ironia, em Brasília até os helicópteros estão cuspindo fogo, né? Você vê que, aparentemente, a investigação, quer dizer, a gente se acostuma com isso, com esse pedido do Procurador-Geral da República, e esse é outro ponto engraçado. Muita gente diz, não, o Janot é petista, né? Você fala, não, o Janot é contra o PT, né? Mas eu acho que ele tem se desempenhado exemplarmente. Por exemplo, ele está concordando com o pedido da Polícia Federal para ouvir na investigação o presidente Lula, ou seja, nunca a investigação chegou tão perto do presidente da República. Hoje, ou ontem já, o PSDB, através do deputado Carlos Sampaio, pediu para que seja ouvida também a presidente Dilma. Ou seja, essa coisa vai se espalhando de uma maneira, eu acho que não vai ser o caso, não vão ouvir a presidente aqui, mas nós estamos vendo uma situação muito complicada, embora aparentemente, do ponto de vista econômico, esteja havendo alguma acomodação em relação ao pacote. Mas eu hoje ainda li um comentário que dizia o seguinte: o Brasil teria recebido 1,5 trilhão de devedores que não pagaram imposto, sonegação.
Então, por que o governo... Nós vamos falar à frente numa reportagem. Ah, então tá bom. Guarda então, para lá. Vamos deixar para os próximos capítulos. Vamos deixar. Pondé. Olha, eu acho importante que o Janot tenha feito isso, porque, de fato, volto e dou um passo atrás, né, aquilo. Por que muitos de nós, brasileiros, desconfiamos de fatiamento, por exemplo? Porque a gente sabe que a pergunta é, se estava funcionando, por que resolveu mexer? Né? Essa é a pergunta que se faz no jogo de futebol. Por que você mexe em time que está ganhando? Então, você mexe em time que está ganhando por alguma razão. No caso do Janot, eu acho importante porque, sim, havia um temor, pelo fato dele estar ligado historicamente ao PT também, que ele, na hora das indicações, de alguma forma, aliviasse um pouco para aqui ou para lá. Então, eu acho importante para o processo todo e para a imagem pública dele também, que ele tenha acatado essa indicação simplesmente para ouvir. É dito que não há provas nenhuma, mas é importante ouvir. Então, acho que ele ganhou pontos em relação à percepção que a gente tem dele, quando digo a gente, é o brasileiro comum, a visibilidade dele no processo, né? Que às vezes há uma dúvida, que não significa que está fundamentada, mas há, né, plenamente fundamentada. E, nesse sentido, quando ele pede, né, ele acata uma ideia do ex-presidente Lula ser ouvido, me parece que é importante, porque a situação é a seguinte, nós que estamos do lado de cá, a gente é roubado, certo? Quando a economia estoura porque o governo foi incompetente, a gente paga a conta. Então, na hora que se acomoda, todo mundo sabe que tem que haver equilíbrio fiscal. Só que o equilíbrio fiscal vai ser feito às nossas custas. Então, isso deixa a gente num sentimento que é assim, olha, fez o que quis, administrou economicamente de forma incompetente e irresponsável, e na hora que estoura a conta volta para o nosso colo. Então, essa situação é que deixa nós numa coisa de uma certa dúvida. Então, eu acho importante, achei fundamental essa informação de que, de alguma forma, o ex-presidente Lula vai ser ouvido, mesmo que não tenha prova nenhuma. Importante, né, até agora, mas que ele seja ouvido dentro do processo, como todo mundo está sendo ouvido. Então, acho que foi um ganho. Isso daí. Pondé, mas historicamente o povo sempre pagou a conta mesmo, não? A corte sempre ficou lá bonitona, os imperadores. Então, né? Mas aí que tá. As festas. Então, sempre pagou a conta. Quando você tem, isso é uma história um pouco longa, mas assim, quando você tem a criação do sistema político moderno, o sistema político moderno, que a gente chama de democracia, às vezes é república, às vezes é monarquia parlamentarista, mas ele tem uma característica importante que é o que se chama em filosofia política de poder limitado. Certo? Poder limitado. O poder limitado significa o quê? Na linguagem comum, jurídico, legislativo e executivo não podem concordar o tempo todo. Essa coisa que tem acontecido com o legislativo, que o Cunha traz à tona o tempo inteiro, da autonomia, e que, mal e mal, com problemas aqui e ali, é importante um legislativo que crie uma certa tensão com o executivo. Então, assim, é claro que sempre houve uma tendência de fazer o povo pagar a conta. Aliás, isso sempre foi assim. A novidade do regime democrático representativo é a tese do poder limitado. Que poder limitado é esse? O executivo pode querer fazer alguma coisa, mas o legislativo não deixa. Ou o jurídico não deixa, sei lá, algum esquema desse. Ou, ao mesmo tempo, o executivo quebra o país. E na hora que ele vai querer passar a conta para nós, alguém do legislativo vai dizer, não vai passar a conta, não. Resolva você. Mude o governo para um kitnet, para um quarto e sala, mas não passe a conta para o povo. Então, historicamente, sempre houve esse risco. Mas o tal regime democrático republicano, todo mundo pensa que, muita gente pensa que a chave desse regime é só o voto direto. Não é. O voto direto é uma das coisas. Fundamental no regime moderno político é a teoria do poder limitado. O governo não pode fazer o que ele quer o tempo todo. E eu acho que há um outro aspecto aí. A Constituição de 88, além de todos os princípios que já tinha, liberdade, igualdade, colocou um princípio novo para a administração pública, o princípio de eficiência. Ou seja, a administração tem que ser eficiente. Agora, a gente olha, o povo e a gente se acostuma a ver
um país com 40 ministérios. Você imagina que fosse uma empresa em que você está com a empresa quase falida e você cria 40 diretorias para botar os seus cupinchas na diretoria. Você ia preso no dia seguinte, porque não tem o menor cabimento. Com 8 ministérios, você tocava um país com a maior eficiência e bota cada coisa no seu lugar. Então, um pouco de racionalidade podia ajudar. Quer dizer, vamos pensar numa racionalidade de governo, de gestão, que não tem nada a ver com o que nós estamos vendo no país. A ex-ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, vai trabalhar em Washington, mas não irá sozinha. Idely ganhou um cargo de assessora na Organização dos Estados Americanos, OEA, e o governo brasileiro nomeou o marido dela numa subsecretaria da Junta Interamericana de Defesa, também na capital dos Estados Unidos. Jefferson da Silva Figueiredo é segundo tenente músico do Exército e assume as novas funções em outubro. Ele vai receber um salário em dólares equivalente a R$30 mil e ajuda para a mudança no mês que vem de R$40 mil. Isso é certo? É legal? Eu acho uma injustiça, devia nomear os filhos do casal também, os amigos, e levar a banda tocar do Exército para tocar lá na inauguração, na posse. É pouco, acho pouco. Eu estou rindo porque depois do que ele tinha acabado de falar dos ministérios, veja, pode ser legal, sei lá, alguma coisa lá que justifique, sei lá. Mas outro dia eu li uma matéria que comparava um pouco o governo brasileiro com o americano, e se não me engano os números, era alguma coisa do tipo, o Obama administra a maior economia do mundo, certo? Disparada, o país que cresceu de uma forma rápida, em curto espaço de tempo, com talvez 14, 15 secretários de Estado que, na realidade, têm o mesmo poder do ministro. É outro nome, mas é ministro. O Obama administra os Estados Unidos com 14 caras. E o Brasil tem 39. Né? Então, assim... Quer dizer, na verdade, o Brasil deve ter 2 ou 3, porque o resto é tudo figura decorativa, é tudo barganha política. É isso aí. Na verdade, não funciona. Essa notícia aí pode ser que tenha suas justificativas, mas dentro do pacote do que tem acontecido, a impressão que a gente tem é que é mais uma situação onde você vê, tá vendo aí, ó, que festa do caqui. É o absurdo mais completo. A gente tem que partir para a ironia, porque é um absurdo. E é engraçado, porque às vezes uma coluna social, o jornal fala, não, o presidente, o governador fez uma licitação para comprar camarão e filé mignon. Alguém tem que comer no palácio, mas não é isso que está dando prejuízo para nós, o que está dando é essa zorra de administração, que é uma pantomima de administração e que, no fundo, nós não temos um quadro estável de funcionários altamente qualificados que podiam tocar o país. Quer dizer, o ministro era para ser um ministro para dar as coordenadas da administração. Então, é uma administração firme, estável e preparada e responsável. Quem paga o pato, segundo o Pondé, é o povo. Mas né? eu acho que o governo devia mudar para uma kitnet, ao invés de fazer a CPMF. No Twitter aqui, vamos lá. O Alberto Araújo, favorecimento internacional para Idely, nepotismo internacional. Demival Silva está respondendo a minha pergunta, que é legal, mas é imoral. A Regina Cervenca falando que estamos cansados de pagar a conta da roubalheira, e a Cláudia Imelfarb, pelo Facebook, o governo não pode fazer o que quer sempre, mas faz. Não devia, né? Diante de 150 chefes de Estado na sede da ONU, o Papa Francisco defendeu um Conselho de Segurança mais igualitário. O Papa parabenizou a ONU pelos 70 anos de ação. Disse que a organização nem sempre atingiu o objetivo, mas ajudou diversos países. Destacou que era tempo de modernizar a instituição, incluindo o Conselho de Segurança. A experiência demonstra que a adaptação a novos tempos é necessária, concedendo aos países uma participação mais igual nas decisões. A labor das Nações Unidas. Em tom crítico, chamou a gestão econômica global de irresponsável e citou o acordo nuclear com o Irã como um bom exemplo de diálogo. Depois pediu a abolição das armas nucleares. Nos 35 minutos de discurso, ainda criticou o fanatismo e a perseguição às minorias religiosas. O Papa também foi ao memorial do 11 de setembro, local onde caíram as Torres Gêmeas. Ele rezou em memória aos 3.000 mortos. Pondé.
Olha, eu tenho falado, acho que o Papa Francisco é uma figura importante do ponto de vista da Igreja Católica. Ele tem conseguido tocar em temas que são importantes para a Igreja Católica do ponto de vista pastoral. Agora, a encíclica dele, que fala do problema do consumismo, que fala do problema global, a gente sabe que é uma encíclica com enorme poder retórico, mas que não oferece nenhuma grande solução para o problema. A mesma coisa... a fala na ONU, a gente sabe que a ONU é uma espécie de clube onde as pessoas se reúnem para ficar falando coisas, mas na realidade tem 4, 5 países que pagam todas as contas, né? Então, o Conselho de Segurança da ONU responde a um certo mapa geopolítico de responsabilidade, de poder de fogo que certos países têm. Então, a coisa de que o Conselho da ONU de Segurança deve ser mais igualitário é um argumento retórico com um efeito típico da ONU, que é fazer parecer que todos os países estão ali assumindo responsabilidades iguais nos problemas que tem no mundo. Então, eu acho que esse exemplo, o discurso do Papa na ONU, essa visita dele toda, mostra o domínio dele do marketing, mostra o domínio dele da linguagem e mostra o domínio dele de fazer, por exemplo, a discussão do acordo do Irã, também outro debate super complicado, né? Ele tocar em temas que todo mundo acha legal, portanto, não cria nenhum problema. Né? Então, mas eu acho que a ONU é o lugar de fazer isso mesmo. A ONU, ela serve um pouco para isso. Vamos lá. Eu vou discordar do Pondé aqui, porque eu acho o seguinte, hoje o Papa Francisco é reconhecido como o grande estadista do mundo. Por quê? Não é por causa da retórica, é porque ele é um grande mediador. Ele está tentando mediar no Irã, ele mediou Estados Unidos, Cuba, e ele está tentando trazer paz. Então, a ONU, por exemplo, ele lembrou, foi criada há 70 anos. Em que circunstância? Tinha acabado a Segunda Guerra, os aliados venceram, acabou o nazismo, acabou o fascismo, até aqui no Brasil tivemos a Constituição de 46, e foi criado um organismo para tentar trazer paz ao mundo, e fracassou. Não conseguiu até hoje. Mas é uma tentativa de se ter um fórum. E o Papa foi lá para tentar dar uma força para esse fórum, para ver se ele se torna mais ativo. E ele fala não só da questão do consumo, mas da questão do clima e da questão dos imigrantes. Porque eu acho que... Eu li um comentário que diz o seguinte, por que o mundo não previu a crise dos imigrantes há 3 anos? Por que tamanha falta de previsão de coisas que são absolutamente previsíveis? Eu costumo dizer, até um pouco de brincadeira, que se a presidente Dilma, 3 anos atrás, ou durante a campanha, assistisse o Jornal da Cultura, ela não ia ter tantas surpresas com os fatos. Porque nós, comentários, estamos aqui dizendo várias coisas que depois aconteceram. E em relação ao mundo, a crise da imigração, os problemas que o presidente da Rússia, Putin, causa, por exemplo, com aquela guerra com a Ucrânia, praticamente, hoje com o que ele está armando na Síria, são coisas previsíveis. Ele não é um poder que consiga contrastar e agir eficazmente. Então, eu acho que o Papa está exercendo esse dom da palavra, da paz, da mediação, e isso é um exemplo, quer dizer, talvez ele puxe alguma coisa positiva. Eu acho importante dizer que a ironia que falou o Eduardo com relação a Dilma, a gente poderia fazer a mesma ironia com relação à Primavera Árabe. Se o mundo tivesse assistido o Jornal da Cultura, saberia que quando começou a chamada Primavera Árabe, aqui nessa mesa era discutido que a Primavera Árabe não ia dar em nada, que era uma violência, que era uma desorganização dos países árabes. Aqui a gente discutiu isso em 2011, a partir do momento que aconteceu. Com relação ao Papa, não tenho dúvida que ele é um estadista, mas eu acho assim, o Papa, na realidade, esse Papa retoma uma tradição do João Paulo II que o Bento XVI se afastou. O João Paulo II também foi um estadista no sentido de que ele ajudou a mediar o fim da cortina de ferro. E esse Papa retoma isso. O que eu acho é que, comparando com o João Paulo II, a ação dele, do Papa atual, ele tem um domínio de marketing muito grande, uma retórica muito grande, e eu temo que talvez as ações do João Paulo II tenham chegado a resultados mais objetivos do que as ações do Francisco. Mas eu não tenho dúvida das boas intenções dele. Eu diria também que o mundo hoje está muito mais complicado, né, do que aquele. Tá. Veja a seguir, Brasil perde quase 1 milhão de vagas de emprego em 12 meses. E a Justiça bloqueia 188 milhões de reais em bens do jogador Neymar.
É o que eles querem. Nada a temer enquanto tivermos novos negócios. Não. Sim. Ai, meu Deus! Só estou aqui para mostrar a continuidade do nosso serviço. Extraordinário. Eu cuidarei disso pessoalmente. Dez, 12 horas por dia. Chova ou faça sol. O próprio suor como incentivo. Corpo que dói. Mas você acredita e segue adiante. Cai e levanta. Hesita, mas persiste. Amanhã tem mais. Você já é um vencedor. Conte com a gente para ir mais longe. Bradesco, Empresas e Negócios. Showlivre.com é o programa para curtir todo tipo de música. É muito mais bacana ver como o brega acabou virando um gênero musical. E o brega tomou conta do pedaço. Você é tão bonitinha. Neste sábado, 11 da noite. Pronto, os comprimidos do creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho! Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Neste domingo, no Repórter Eco, uma exposição inédita no Brasil revela que o povo africano criou uma língua própria para se comunicar e sobreviver à escravidão. É o Gula, dialeto ainda falado por descendentes de escravos no sul dos Estados Unidos e que tem ramificações na Bahia. Conheça também o alerta dos cientistas para um novo período de extinção de animais na Terra. E desta vez, os humanos são responsáveis. Repórter Eco, domingo, 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! Homem escapa por pouco de atropelamento na zona sul de São Paulo. O carro vem em alta velocidade, bate em uma árvore e quase atropela o homem que corria na calçada. Foi preciso pular para não ser atingido. A caminhonete ainda vira de lado e derrapa até atingir a tubulação de gás de um prédio na zona sul de São Paulo. O edifício teve que ser esvaziado por segurança. Segundo a polícia, o motorista estava embriagado e sofreu apenas arranhões. Pelo menos 82 cidades enfrentam cheias e estragos causados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul há 10 dias. 60 mil pessoas foram afetadas. Em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, e na cidade de Rio Grande, no sul do estado, houve queda de granizo. Nos municípios de Alvorada e Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 50 famílias estão desabrigadas por causa das enchentes. Os postos do INSS só devem reabrir a partir da próxima segunda-feira, apesar do fim da greve decretada ontem. Ainda será definido se haverá plantão para repor o tempo parado. 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas desde o dia 7 de julho, quando a greve começou. Os servidores reivindicavam o reajuste salarial de 27,5%, mas decidiram aceitar a proposta do governo de 10,8%. Condé, eu não posso deixar de passar aqui uma observação do Enio Torres Granel pelo Twitter em relação à Primavera Árabe. É o contraditório tão importante no jornalismo, né? Eu acompanho o Jornal da Cultura sempre e teve muitos comentaristas, aliás, com muita esperança de um mundo melhor com a Primavera Árabe. É verdade. E eu ouvi isso que ele está aqui. dizendo é verdade. Porém, assim, eu não vou citar nomes de ninguém, mas, assim, eu sei exatamente quem, quando eu estava assistindo ou estava aqui, tinha esperanças da Primavera Árabe. E quem levantou a Primavera Árabe como sendo uma grande propaganda, aqui do ponto de vista do que a gente discutia no Ocidente, e que não percebia que, na realidade, aquilo era uma desorganização radical de muitos países árabes. Eu, entre esses que criticaram a Primavera Árabe, em momento nenhum no Jornal da Cultura demonstrou nenhuma esperança com relação a essa ideia de que o que estivesse acontecendo ali fosse um processo igual ao que aconteceu em Praga, que daí veio o nome. Mas eu sei, ele tem razão, que houve
discussão. Aliás, é isso que tem sempre no Jornal da Cultura, né? Discussão. O Brasil perdeu 86 mil vagas com carteira assinada em agosto, o pior resultado para o mês nos últimos 20 anos. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o 5º mês seguido que as demissões superaram as contratações. Em 12 meses, quase 1 milhão de postos formais foram fechados no país devido à baixa atividade econômica e à alta da inflação. Se o governo conseguisse receber dos credores os chamados créditos podres, dívidas junto à Receita Federal, por exemplo, a criação de novos impostos poderia ser evitada. Se somar esses cheques aqui, hoje ele representa o faturamento bruto de um mês. O jeito para continuar recebendo cheques dos clientes e evitar a falta de saldo foi ser mais criterioso na aprovação dos cadastros. A consulta de cheques, né? E uma pesquisa antes de estar vendendo, tentando tirar alguma coisa, como é que está a situação financeira do cliente, tentar tirar o máximo de informação possível na hora de efetuar a venda. Agora, imagine um negócio onde 8 em cada 10 cheques são devolvidos. É mais ou menos isso que tem acontecido com a União. O governo federal tem a receber 1,5 trilhão de reais em 2015 em impostos e multas aplicadas por órgãos de fiscalização como o IBAMA que não foram pagos. Mas a própria União admite 80% desse valor são créditos podres, de difícil recuperação. Quase 90% da dívida ativa da União são valores devidos à Receita Federal e à Previdência, referentes, por exemplo, a imposto de renda, pessoa física e jurídica e multas trabalhistas previdenciárias e aplicadas por órgãos do governo, como a Anatel. O valor total da dívida é 50 vezes maior do que os 30 bilhões e meio de reais que o governo precisa arrecadar para fechar as contas de 2016. Se o governo recuperasse 3% da dívida, já teria o equivalente ao que pretende arrecadar com a CPPrev, como é chamada a nova CPMF. Mas no ano passado, a União recuperou apenas 1% da dívida. O governo é incompetente para cobrar. Tem que aparelhar melhor a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que eles possam efetivamente fazer essa cobrança. Sem receber dos credores, resta ao governo criar novos impostos ou aumentar o valor dos que já existem, penalizando os bons pagadores. É como se o Hélio aumentasse o preço das mercadorias para compensar os calotes. Certamente eu ia perder os clientes. Mulaé, esse é o assunto que você começou a comentar no bloco anterior. Esse negócio de voltar a CPMF me parece assim um absurdo completo, porque não tem imposto mais complexo que atrapalha a conta de todo mundo, porque com a CPMF ninguém sabe qual é o saldo na conta do banco, que a primeira base para você se organizar é saber quanto você tem na conta do banco no dia a dia. Se eles vão lançando CPMF, vai desorganizando tudo, você não consegue mais fazer a conta. Então, é um imposto superado, anacrônico, injusto e que aparece, de repente, com uma solução genial, né, para resolver o problema do excesso de gasto do governo. Nós estamos numa situação em que eu acho que a população está sofrendo muito com a crise. Você vê que nós estamos com perda de emprego, o pessoal está podendo comprar menos. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, diante do quadro, numa solução justa. Não me parece justo aumentar imposto nesse momento. Por outro lado, o Estado, a máquina, tem muita dificuldade em enxugar, em cortar um pedacinho que seja da sua despesa. Então, nós temos que pensar, assim, no curto e médio prazo, num plano de racionalidade para a administração pública. Porque senão nós vamos ter esse problema perpétuo. Até porque o imposto é como o dólar, né? Cada vez que sobe, depois não desce mais. A Justiça brasileira determinou o bloqueio de 188 milhões de reais do jogador Neymar por suspeita de sonegação de impostos. Neymar e a família são investigados por fraude e simulação de operações financeiras para enganar o fisco. Pelos cálculos da Receita, ele teria sonegado 63 milhões e meio de reais entre 2011 e 2013, quando jogava pelo Santos e foi transferido para o Barcelona. A Receita alega que 90% do salário que o craque recebia do clube santista caía diretamente na conta de uma das empresas de Neymar Santos, pai do jogador, e por isso era tributado num valor mais baixo.
O jogador também teria recebido 10 milhões de euros, quase 50 milhões de reais do Barcelona, em um suposto empréstimo. A investigação aponta que o dinheiro pago por fora garantiu a ida de Neymar ao time catalão. A venda de Neymar também é investigada na Espanha. Ele e os dirigentes do Barcelona e do Santos, envolvidos na transferência, são acusados de fraudar contratos firmados entre os dois clubes durante a transação. O prejuízo ao Tesouro Espanhol teria sido de 13 milhões de euros. Em nota, os pais de Neymar defenderam o jogador, disseram que a acusação é injusta e que nem ele nem as empresas da família sonegaram impostos. A Justiça da Suíça abre uma investigação penal contra Joseph Blatter, o presidente da FIFA. O mandatário é acusado de gestão criminosa e apropriação indevida. Os agentes federais fizeram uma busca na sede da FIFA e levaram computadores e documentos. Joseph Blatter é suspeito de ter assinado um contrato de transmissão da Copa do Mundo de 2006 e 2010 com a Federação de Futebol do Caribe abaixo do valor de mercado. Os contratos custaram 250 e 350 mil dólares, respectivamente. E depois foram revendidos por 18 e 20 milhões de dólares. Os agentes investigam quem ficou com a diferença. Blatter também é investigado por um pagamento ilegal ao presidente da UEFA, Michel Platini, no valor equivalente a 10 milhões de reais em 2011. A justificativa foi por serviços prestados entre 1999 e 2002. Tanto Blatter quanto Platini foram interrogados hoje na sede da FIFA, logo depois de uma reunião do Comitê Executivo. O cartola, se condenado, pode pegar 10 anos de prisão. Ao todo, 15 dirigentes da FIFA, incluindo o secretário-geral Jerome Valk, são investigados por fraude, extorsão, lavagem de dinheiro e pagamento de propina. 7 estão presos, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Olha aí, mulher, a corrupção faz parte do ser humano, mulher. Lamentável, né, William? Agora, você veja, no dia 12 de setembro, um jornal alemão mostrou esse contrato relativo aos direitos de televisão. Hoje nós estamos no dia 25, os dois já foram ouvidos pela polícia, quer dizer, a justiça lá está funcionando igualzinho a Lava Jato, que nem precisou do nosso juiz. E agora, também lá tem coisas curiosas, né? Aparentemente, o Michel Platini seria o candidato de oposição contra o Blatter, né? E, de repente, aparece um pagamento de 2 milhões por serviços antigos, parece totalmente injustificado. Então, já não se sabe se o fato dele ter virado oposição levou o Blatter a denunciá-lo ou se realmente tudo isso é uma grande armação para que continuasse o mesmo esquema. Mas, de todo jeito, o que se vê é uma vergonha. Aqui no Brasil dizem, não, a CBF é um organismo privado, a justiça não tem nada com isso. Não é bem assim, na Suíça também, quer dizer, a FIFA é um organismo internacional particular, eles estão sendo processados lá por apropriação indébita, por abuso de gestão e uma série de fatores. E é inacreditável que o vice-presidente, então, a principal acusação contra ele no momento é de que teve um sobrepreço enorme na venda dos ingressos para a Copa aqui no Brasil. Então, é extraordinário e é muito bom que a Justiça Suíça esteja atuando, como é muito bom que a nossa esteja atuando. Em instantes, as fotos que despertaram a atenção do mundo para a crise dos refugiados. Só que hoje no Manos e Minas tem a Batalha dos Loucos, diretamente da Vila Formosa. Tem também o Benção, clipe novo do Crônica Mendes. E o musical fica por conta do Daniel Garnett e do Pequeno. É hoje, é aqui, Manos e Minas. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado.
ela precisa escolher entre a ambição... Posso dar tudo o que você quer. Esta casa, o carro, a casa do Guarujá. E o amor verdadeiro. Com Francisco Cuoco... Um dia desses eu apanho o sábado e amasso a cara dele. Anuska, manequim e mulher. Fica comigo, Anuska. Fica com quem manda no mundo. Sábado, meia-noite, no Cine Brasil. Você, jovem que está insatisfeito com a política do país, pode fazer a diferença. Queremos colocar em prática suas ideias. Sua participação é essencial para construir um Brasil melhor. Faça parte da família PSC. Felice. PSC. As mulheres são maioria da população, mas ainda tem pouca participação na política. O PSC quer mudar essa realidade. Venha com a gente, vamos discutir novas ideias para construir um futuro melhor. Felice ao PSC. PSC 20. Neste domingo, ao meio-dia, eles vão encarar a emoção de uma disputa. Gabriel. Eu achei encantador. Giovanna. Você nos deu uma aula de afinação. Gabriel. Você é muito grande quando você está tocando. E Érico. É sempre um prazer a gente ouvir esses candidatos com esse nível. Ministério da Cultura e TV Cultura apresentam Prelúdio 2015. Espaço para jovens músicos mostrarem seu talento. Terceira eliminatória. Fique ligado. Diz o ditado popular que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Foram as fotografias que fizeram o mundo se sensibilizar com o drama dos refugiados. O refugiado sírio segurando 2 crianças enquanto se esforça para sair de um bote ao chegar à Grécia comoveu o planeta. Que é um pai tentando salvar os filhos, é bem comovente mesmo. E o que dizer deste outro flagrante? Um casal sírio que se beija dentro de uma tenda em um acampamento temporário de refugiados na Hungria. O casal está se sentindo mais aliviado de ter fugido, né? E estão felizes. Outra cena da mesma crise provocou um sentimento oposto. A jornalista húngara dando rasteira em refugiados que tentavam entrar no país. Revoltante a situação, né? Absurda. A foto que fez o mundo se sensibilizar com o drama dos imigrantes foi a do corpo do menino sírio, morto em um naufrágio e encontrado em uma praia da Turquia. É um ser tão inocente que a gente tem que proteger, que podia ser meu filho, que podia ser um irmão. O fotojornalista André Lió diz que esses registros ajudam na busca de solução dos conflitos. Se não fossem as fotos, né, o público não saberia o que está acontecendo nesses lugares. Se não fossem também as fotos, o resto dos jornalistas não teriam a curiosidade de saber o nome, as histórias, né, os motivos e as consequências das decisões que tanto aquelas pessoas tomaram, como também os políticos e a própria sociedade, a nossa sociedade está tomando hoje em relação a um problema. Depois da divulgação da foto do garoto sírio encontrado morto na praia, as doações para um instituto que ajuda refugiados aqui no Brasil passaram de praticamente zero para mais de R$8 mil em apenas 10 dias. A notícia é ótima. O problema é que muitos desses doadores só querem ajudar os sírios. A gente fala, olha, a gente não trabalha só com os sírios. São centenas, são milhares de africanos que morrem, né, nessa mesma situação e ninguém fala nada. As fotografias de hoje criam no indivíduo, no cidadão, a pergunta: eu quero que o mundo continue sendo assim? Mulher. Então, essa pergunta é uma pergunta clássica hoje no que eu chamaria de uma filosofia da fotografia. Existe um livro que já é um clássico hoje, que é um livro da Susan Sontag, que chama-se Diante da Dor dos Outros, em que ela questiona qual é o papel hoje da fotografia quando ela mostra a tragédia, quando ela mostra a desgraça e qual é o limite. Eu estou convencido, como o André Lima, que ela vai fazer uma exposição na Caixa agora em outubro sobre a questão da pobreza e do conflito aqui no Brasil.
que você tem que mostrar, sabe? A imprensa mostra, a fotografia começou como fotojornalismo, como uma parte da imprensa, e em relação à questão, por exemplo, da imigração, que é super importante, eu queria citar um trabalho. Eu hoje voltei de Paraty, onde está havendo o festival O Paraty em Foco. E a sessão de abertura, fui eu que entrevistei um fotógrafo francês chamado Antoine Dagata, que escreveu um livro sobre os imigrantes, com fotografia. Ele normalmente trabalha com coisas muito violentas, prostituição, droga, e se dedicou aos refugiados. Um estudo de 2012, que é fantástico, é um livro raro de encontrar, chama-se Odisseia, baseado na Odisseia de Ulisses. E essa é a revista, a capa são fotografias do Antoine, a contracapa são fotografias do Antoine, e nesse número tem um artigo em que eu estudo o erotismo na fotografia, culminando com o estudo do trabalho dele, mais na parte erótica. Mas então eu acho o seguinte, nós somos mais humanos na medida em que olhamos para o outro. A alteridade, você entender o outro, sentir o outro, a fotografia é um canal, a televisão é um canal, a literatura é um canal, e elas nos enriquecem e nos tornam mais humanos e mais próximos. Pondé. Concordo. Concordo, acho que a fotografia deve mostrar, porque ela é uma espécie de janela, né? Ajuda a gente a enxergar as coisas. E também concordo com a ideia de que não é uma questão de gozar com a desgraça do outro quando o fotógrafo faz isso. Agora, eu penso que dentro de algum tempo, e é interessante, muito boa a matéria, porque ele mostra que as pessoas só querem dar dinheiro para os sírios, né? E o entrevistado fala uma coisa muito interessante. Tem um monte de africano que morre e que ninguém sabe e que então ninguém quer ajudar. Eu lembro na época que morreu os cartunistas da Charlie Hebdo, uma desgraça que aconteceu, tem muito mais vítimas entre muçulmanos do fundamentalismo islâmico do que fora do próprio mundo islâmico. Mas a gente não tem muita noção disso. Eu lamento, porque eu acho que daqui a algum tempo ninguém está nem aí para os refugiados sírios mais e todo mundo esqueceu disso. A partir de segunda-feira, o Jornal da Cultura estreia uma nova série, Admirável Mundo Novo. Nossa equipe foi a Berlim, na Alemanha, ver as novidades da maior feira de tecnologia da Europa, a IFA. A nitidez da imagem impressiona. Cores brilhantes, som de cinema e novos formatos para as telas dos aparelhos de TV. Geladeiras, máquinas de lavar, camas e carros conectados ao relógio ou celular. Mais de 1.600 expositores mostraram seus lançamentos. Avanços tecnológicos para o dia a dia. Uma cozinha inteligente que funciona sozinha. E mais, smartphones e câmeras com efeitos espetaculares. Computadores, games, impressoras, drones e robôs. O admirável mundo novo da tecnologia, a partir de segunda-feira, no Jornal da Cultura. Veja em instantes, o ator de Piratas do Caribe faz caridade no Rio de Janeiro. Hoje no Metrópolis, os 30 anos de carreira do rapper Gog. Tem os destaques do cinema. Já escolheu seu filme para o fim de semana? Teatro, humor e reflexão na novíssima dramaturgia brasileira. Não perca às 11 da noite. E a amiga francesa que não sabe de nada. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008. Um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só bonito? Peugeot. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eu já ouvi dizer. Nosso produto é bom. Adoro meu trabalho. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo.
Você se preocupa com o desenvolvimento de sua cidade e quer melhorar o país? Você se preocupa com a saúde da população e quer melhorar a política? Então filie-se ao PMDB e venha também fazer a diferença. Se você quer melhorar o Brasil e mudar a política, você precisa participar das discussões em sua cidade. Se você também quer ver sua cidade cada vez melhor, está na hora de fazer a diferença. Filie-se. A mudança está em nossas mãos. Domingo, 9 da noite. Histórico, emocionante para todos nós. Fundo de Quintal no Ensaio. Esse nome, esse título não vai sair nunca do nosso coração. Fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Esse é o nosso fundo de quintal. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, depois de uma semana turbulenta. O crescimento acima do previsto do PIB dos Estados Unidos pode ter influenciado o humor dos investidores. A moeda norte-americana caiu 0,39% e terminou valendo R$ 3,97. Na semana, o dólar subiu 0,44%, após passar 2 dias acima dos R$ 4,00. Milão, um dos centros mundiais da moda, tem dado aos refugiados a chance de trabalhar com grifes famosas. Linha, agulha e muita boa vontade. Homens e mulheres estão aprendendo a transformar pedaços de tecido em roupas estilosas. O projeto social de Milão está dando uma profissão aos imigrantes, costureiros e alfaiates. A iniciativa deu tão certo que alguns dos aprendizes arrumaram emprego na alta costura e produzem roupas para grifes famosas, como Dolce & Gabbana. A marca desfilou na Semana de Moda de Milão. Outros projetos italianos também estão empenhados em dar um futuro para os imigrantes recém-chegados. Muitos deles estão aprendendo a transformar lixo reciclável em obras de arte. O dinheiro das vendas financia novos cursos. Muito bem, senhores, para terminar uma reportagem alto astral, né? Para passar uma mensagem boa da sexta-feira. É o mesmo que eu desejo para os senhores. Eduardo Mulaé, muito obrigado pela participação. Obrigado, William. Luiz Felipe Pondé, boa noite e obrigado pela participação. A noite de ontem do Rock in Rio foi especial para 10 convidados da banda do ator Johnny Depp. Foi a primeira vez que eles puderam ouvir um show. Todos têm problemas de surdez e ganharam aparelhos auditivos do ator de Piratas do Caribe. No total, 220 pessoas foram beneficiadas. A ação de caridade zerou a fila de espera por esses aparelhos no Rio de Janeiro. Assista amanhã ao Jornal da Cultura, edição de sábado às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e também um ótimo fim de semana.